Este programa é livre para todos os públicos. Muito bom dia a todas e todos, 11 horas 5 minutos e a gente vai começando mais um Paralelo 30 aqui na FURG FM e também pela FURG TV. Hoje, deixa eu olhar aqui porque eu sou completamente perdido, 4 de maio, May the 4 be with you, vou ter que falar aqui, que a força esteja com vocês. 4 de maio, cara. 4 de maio é o Dia Internacional da Força, meu. Gente, é o dia da força. O maio 4, May 4. Faz referência... Que a força esteja com você. Faz referência que a força esteja com você. May the force be with you. Tá. Acredite na sua força e na força que vem dos outros também. Tá aí. Agora, por que eles não lançam filme nesse dia? Eu não sei. Porque eles querem em dezembro, querem ganhar dinheiro. Mas o Han Solo vai ser em maio. Natal, presente. Mas o Han Solo vai ser no final de maio? Porque eles não precisam ganhar dinheiro com o Han Solo. O Han Solo é pra gente, os capítulos são pros filhos. Cara, sabe o que é legal? A gente começou, ninguém apresentou ninguém, mas a gente já tá tão acostumado a tocar cara, isso aqui. Vocês já são de casa, mano. Tipo, a galera que escuta em casa o Paralelo, quando sabe que é os nerds, já sabe que é assim. Hoje é Paralelo Nerd. Primeira sexta-feira do mês, cara. Já é essa bagunça. A gente já tá tomando conta dessa bagaça, é isso que tu tá querendo dizer? Já tomaram conta da bagaça. Cara, as pessoas não acostumadas, quem escuta a FURG FM já tá escutando vocês aí agora também nas quintas-feiras. Olha, programa semanal isso. do Nerd Anônimo. Toda quinta uma bagunça generalizada. Tá tranquilo, cara. Tá tudo em casa. E ontem, com uma massiva participação dos nerds online em função do tema RPG, que retornará. Que retornará. Ontem foi massa. Retornará com explicações sobre o que é o RPG, porque ontem o Felipe saiu daqui incomodadíssimo porque nós não elucidamos para o então deixa eu dizer uma coisa. Um colega meu de faculdade que normalmente nos escuta. E aí ele falou comigo e disse assim, cara, eu acho muito legal o programa de vocês, eu me divirto um monte, mas cara, ontem eu não entendi absolutamente nada do que vocês estavam falando. O programa ontem acho que foi mais voltado pro público que já conhece. Se tu não conhecia o RPG, não... Que é Dequinha? Não entendi. Estude, não conhece. Diz pra ele, estude. E não leia. E não tem nada a ver com fisioterapia. Nós vamos ter que começar a fazer o programa com nota de rodapé. Quando saiu o negócio... Posicionamento postural, né? A gente vai fazendo o programa e anotando as notinhas de rodapé. Aí a pessoa depois vem nos consultar, tá ligado? Pode ser. Pode ser, notinha de rodapé. Saiba mais em www. Pô, saiba mais, vamos começar a botar. Esse negócio do RPG, cara, quando a Wizards lançou a 4ª edição, eles lançaram os D&D Encounters, né, cara? Que era um projeto bem legal que eles criaram, que era pra gente ir uma vez por semana na loja, jogar 2 horinhas de RPG e tal, com as fichas prontas. Tava bem legal. E o Mário mestrava pra nós na finada DICE. E uma vez 2 senhoras entraram na loja e assim, vocês fazem RPG e tal, e aí o Cico ficou tipo, não, sim e tal. E aí elas assim, tá, mas é aqui mesmo? Porque qual é a estrutura que você... Não, mas o que a senhora tá procurando? É essa reposição postural? Reposição postural global. E aí então é uma coisa da fisioterapia que é RPG, a sigla. Eu só sei que um dia eu bati uma foto. É muito mais novo do que o nosso, né? Sim. Um dia que eu só bati uma foto de uma vitrine que dizia assim, tipo, acho que a cortina tava entreaberta e só assim, ó, sala de RPG. E eu fiquei parado pensando, se eu escutar uns barulhinhos de dado, eu entro. Senão eu fico aqui do lado de fora. Não, só tinha colunas instalando. Trac. Por aí. Galera, deixa eu dar a temperatura aqui. 20,2 graus, sensação térmica 19,4 é a informação do RG Pilots, tá?
Mas acho que dá pra ligar esse ar aí pra nós, né? Tá. Não tá não. Tá ligado? Meu Deus. É que a gente é muito hot aqui. Não estamos dando conta. Falando Então nisso, tá. vocês viram que Monty Python e o Cálice Sagrado estreou no Netflix? Eu fiquei tão feliz. Vai estrear Monty tudo Python. do Monty Python. Do né? Monty Pior que é Python. massa, Pior que é massa. Eu tô louca pra ver de novo Cara, o a vida Cálice de Brian. Sagrado. A E o vida problema de do Brian déficit de é atenção sensacional. continua em todos, né? Não, cara, aquela Tem cenas cena icônicas, do né? Cavaleiro Negro é Cavaleiro muito Negro é RPG. fantástico. Pá, tá louco. Ele Muito perdendo os pedaços, Só uns pouquinhos perdendo depois. os pedaços. Muito RPG e jogador apelão e o NPC querendo manter o jogo. né? Tem um meme Vou manter esse plot enquanto eu puder. Tem um meme muito engraçado na internet que é o RPG, é o grupo de RPG no início, e aí é o Aragorn, o Gimli, o Legolas, assim, todo mundo montadinho, arrumadinho. E aí o grupo de RPG é épico, e os caras do Monty Python numa vala. Muito engraçado. Que massa. Quem tá vendo pela TV a gente aqui já deve ter enxergado a mesa bagunçada aqui por cima, tá cheio de revista em quadrinho, livro, tem de tudo. Porque o tema de hoje, a gente decidiu fugir um pouco, né, do universo cinematográfico que a gente vinha falando durante as últimas semanas e últimos encontros. A Marvel deu uma Até absorvida. cansei. Ninguém aguenta mais Vingadores. Ninguém aguenta verdade. mais. Ah, a gente Vingadores. aguenta, sim, mas deixa assim. Não. Não, eu não aguento. Mas a gente resolveu bater um papo sobre histórias Só em tu quadrinhos. podia ser bom de E aí, coração. claro, É. né? Não ia falar sobre histórias em quadrinhos e seguir trazendo o universo Marvel e DC, pelo menos não esse clássico que a gente tem feito durante os últimos programas. Resolvemos puxar aí esse tema mais cult, assim, alguns quadrinhos que são mais referência literária, né? Do que propriamente parte do universo aí do que hoje é explorado no cinema. Então cada um de nós resolveu trazer algumas coisas que a gente tinha em casa aí, abrimos nossos baús de relíquias e vamos bater um papo sobre coisas velhas, legais aí, que foram produzidas, seja aqui ou seja fora, alguns quadrinhos europeus, umas obras que são realmente referências aí para a literatura, né? Que fizeram o quadrinho entrar como referência para a literatura no cenário mundial aí. Não ouvi, Dequinha. Música? Música? Não sei, Sim? podemos tocar. Vocês Que que horas são? sabem. São 11h11. Por mim, nem precisa. Não precisa? Quer fazer? Então vamos fazer uma introdução aqui, depois a gente toca a música. De boa. Elas né? estão aqui, a hora que vocês quiserem. Tá bem. Até selecionei umas musiquinhas legais hoje ali. Bom, me acordei meio... Uma mistura de grunge com gótico, assim. Uma mistura de grunge com Grunge com gótico. gótico. Foi falar de vampiro ontem, tu reflexo lembrou os de anos ontem, 90. Reflexo dos anos 90. Aí Cara, agora ele vai exatamente. passar o final de semana inteiro. Bah, que vontade de jogar vampiro, que vontade de jogar vampiro, que vontade de Não, jogar Mago. vampiro. Mago. Vampiro já tô Mago. saturado, mas o Mago Ascensão, eu ando muito na fissura. Até porque chegaram meus livrinhos novos, Não. encomendei de Rio das Ostras, um cara lá perto, passando o Rio de Janeiro, cara. Umas relíquias, assim, de Mago Ascensão, lá da segunda edição, da época da década de 90. Quem não sabe o que a gente cara tá me falando, mandou. Guga. Levou um mês pra chegar pelos correios, cara. Eu já tava assim, ó, enlouquecido com o Magrão tentando mandar mensagem pra conseguir as coisas, descobrindo onde é que elas andavam. Tava no limbo, assim, entre Curitiba e Porto Alegre. Eles não deram entrada quer dizer, deram entrada em Curitiba, não deram saída, entendeu? E Nunca ficaram deu, por cara. lá. Mas Curitiba é um buraco negro, né, cara? Pros correios. É um bagulho muito esquisito, né? Alone in the Dark, Curitiba. Ela suga a energia, a luz, tudo, assim, entra ali e some, né? Curitiba é bizarro. Então tá. Então conosco aqui hoje não está o Jaime de Freitas, não está nosso nerd honorário também, O nosso nerd Everton. quadrinista hardcore. hardcore, quadrinista, É verdade. Everton Cosme, está no Carreiros, em reuniões hoje lá, não pôde comparecer. Gente Mas importante, então, Caroline Cousen, Felipe Monteiro, Luiz Fernando Porto, e a gente vai Are you fazendo ready? esse bate-papo. Deixa eu dar bom dia aqui pro Gustavo, pra Érica, pra Deca, pra Marina. Olá, hello Marina todos. está- Marina Bom tá aí imersa Andrezito, dentro do- Andrezito lá no Switch Master também. Muito bom dia, então, pra vocês. E aí, guris? Como é que vai ser nosso papo hoje? Não sei. Nós estamos com tanto quadrinho aqui por cima que Pois é. eu tô com mais vontade de abrir eles e começar a ler do que bater papo com vocês. Cara, Eu acho que a gente eu tava pode- fazendo isso aí, eu me dei conta Eu que eu acho tava... que a gente pode fazer o programa, então, as pessoas só nos olhando. A gente lendo. A gente bota a música, a gente Tinha um fica programa sentado lendo, conceitual, a gente pode deixa ler a câmera passagens, aberta ali em né? cima. Ah, olha que passagem Faz legal. a uma gente coisa dá uma- meio artística, assim, meio conceitual, pá. Sim. O que tu acha? Eu acho que o Pra pessoal- combinar com o tema da mesa, assim. O pessoal da rádio não vai gostar Começar muito. da gente. pesado. Vou falar sobre mouse? Começar Pô, pesado. então, eu trouxe esse porque a Carol pediu, né? Mas eu Cara, sempre trago, adoro né? ele. Então muito eu achei que Genial. até eu ia estar me repetindo trazendo de novo, apesar de eu ter um amor muito grande por essa obra. Mas eu quis trazer outras coisas diferentes, assim, que Sim, fizeram sim. parte do meu imaginário, né? Quando eu era adolescente, principalmente quando eu estava nas artes, assim, consumindo mais história em quadrinho e desenhando história em quadrinho. Algumas outras coisas me marcaram mais, assim. Mas trouxe igual, porque é uma obra referência, né? Sim. Mas acho que a gente podia começar de outras coisas. Quem sabe a gente vai fazendo isso, vamos um por um, assim, falando algumas obras, mostrando alguma coisa que trouxe e Cara, dizendo vamos fazer um diferente, então. A gente pode Fala. fazer assim, ó. Vamos... Cada um dar uma introduçãozinha, assim, do qual foi o primeiro quadrinho mais... Fora da curva. Fora da curva que leu. E por que gostou, entendeu?
Bah. Massa. Que isso é interessante. Top. Vamos fazer. Então começa. Bom, o meu tá aqui na minha frente, né? Eu não preciso nem me mexer muito para que foi V de Vingança. Bota na câmera pro Gustavo lá. Aqui, Gustavo. V of Vendetta. Então, o meu foi o V de Vingança, cara, que é sensacional. É uma leitura incrível, aquelas sociedades distópicas malucas. O abre ele é difícil, não faz isso, Felipe. Por favor. É que assim, a minha edição, ela é a primeira vez que ela sai de casa, então eu tô um pouco nervoso com isso. Essa minha edição é bem especial, porque eu tenho o autógrafo do desenhista, do David Lloyd. Então, tipo, é uma coisa que provavelmente eu não vou conseguir se eu... Com certeza. ficar sem. Que ruim seria se ela sumisse e fosse parar no Mercado Livre. Tá correndo o risco de correndo o risco de não voltar com ela pra casa hoje. Cara, e é um quadrinho que eu sempre recomendo pra todas as pessoas, né? Por ter um argumento sensacional. Ah, tá louco. Né? E claro, muitas pessoas já tiveram contato, porque afinal de contas virou um filme. Sim. Mas, cara, não tem nem perto da profundidade, não consegue entrar da mesma forma, né, nessa luta do filme ver. Consegue, né? Então é uma obra que eu sou completamente apaixonado desde que eu era adolescente e foi a porta de entrada nos quadrinhos mais uma coisa mais pesada. A V de Vingança é lindo, né, cara? Tipo, o argumento dele, toda aquela história ali, né? Só o fato de recitar Shakespeare quando ele mata os caras já é uma coisa... Ele é escrito de maneira poética, né? Tipo, tu vai ler o quadrinho, a maneira como ele fala, né? As citações que ele faz são todas poéticas, assim, escritas no quadrinho em forma de poesia, né? Não em forma de diálogo diretamente. E isso é fantástico. Não vou nem falar do desenho do David Lloyd, que é muito bom, óbvio. Mas pensando no argumento mesmo do Alan Moore, né? E o Alan Moore, acho que vai ser citado mais de uma vez hoje aqui na mesa, provavelmente. Não, tem uns aqui que vão aparecer várias vezes. O cara é uma referência, né? Tipo, assim, tem muita obra boa. Não é uma, não é duas. São muitas obras boas de referência literária, né? Agora, o V de Vingança, o argumento dele é fantástico, né, cara? Ele é fantástico, né? Ele traz esse conto, assim, envezado, né? Nessa metáfora do conto ali do 5th November, né? Do 5 de novembro e esse... Traz um fato histórico também, que é a explosão porque, de fato, o da máscara, o Guy Fawkes, ele tenta, de fato, explodir o parlamento inglês em 1800 e uns poucos, uns muitos. Só que é muito legal o universo que ele traz, né? Esse universo dessa Inglaterra cercada pelo medo, né? Que faz uma referência direta ao governo da Margaret Thatcher, né? Na época na Inglaterra. Tu vê, né? Uma crítica massa, né, cara? Tipo, e é mais uma vez os quadrinhos voltando a ser... sendo... contemporâneos de novo, né, cara? Sim. A gente pegar... de Vingança não sai de... independente de quanto a gente passe, quanto tempo a gente passe, a gente acaba voltando pra isso. É uma coisa cíclica muito ruim na humanidade. Quando ele escreve, ele faz uma crítica muito forte, né? Aos governos ditatoriais e tal, e ao governo do medo, né? Que é o que se impõe aí, na verdade. Exatamente. Na história do e a impunidade dentro do regime, né? Isso é muito... muito triste. É fantástico. Assim, é uma obra que... Todo mundo que ama quadrinho, que quer entrar, realmente, o Felipe tem razão. Se quer entrar no mundo do quadrinho mais adulto, né? Com um argumento realmente político, adulto, cara, V de Vingança é... Ou até quem gosta de histórias distópicas, como 1984, como... Também. Que gosta de histórias escritas e que... Admirável Mundo Novo. Exatamente, quer experimentar uma mídia diferente. O V de Vingança é uma história fantástica desse tipo de situação, de crítica, de resistência. Não, e se tu for parar pra pensar, pelo fato de ter virado filme, pelo fato de ter hoje toda uma divulgação, se o cara, alguns desses títulos que a gente tá olhando aqui, que estão aqui em cima, são extremamente difíceis de serem encontrados, né? Talvez aí um PDF mais obscuro da internet tu até encontre alguma coisa. PDF, mas o V de Vingança... Qualquer livraria tem. Entendeu? Mas o V de Vingança tu chuta e tu vai conseguir encontrar. É verdade. Então, assim... Fez muito sucesso com o filme, né? Chega. Ele tomou uma proporção muito grande, mesmo como obra só, antes do filme já era assim. Tem organizações não governamentais que se baseiam em estruturas do V de Vingança. Não sei se eu chamaria de... Eu não posso chamar, não governamentais. Ou não sei. Para-governamentais. Para-governamentais de controle.
Eu não sei como é que eu classifico isso aqui. Como é que se classifica o Anonymous? Eu não sei. Eu não sei. Mas é muito diferente, né? Tipo, o Anonymous faz essa referência à máscara do Guy Fawkes. Não, mas é mais estético, mas eu acho. ele é muito só mais estético. estético do que qualquer outra coisa. Não, eu Mas acho aí que é deixa eu muito fazer uma mais coisa com o interessante, sentido então. eu acho que é muito mais com o sentido também, se nós vamos falar do anarquismo. do anarquismo, eu acho que é muito mais sentido arremeter ao Guy Fawkes e a explosão do parlamento como Do uma que- forma de terminar com essas estruturas de governo do que propriamente uma Com a- estrutura governamental. Não, com certeza. E tem uma coisa engraçada, interessante, quando A gente tá eu sim, peguei vocês esse meu- escutaram, nós estamos discutindo sobre quadrinhos. Vocês acham que a gente. Que Não, quando o mas cara para essa, de essa, quadrinhos, o cara tá essa é a fazendo qualquer riqueza bobagem? de quadrinhos. Né? Mas essa é a leitura. E aí, né? quando eu consegui esse meu autógrafo aqui do David Lloyd... O Felipe tava nervoso, tremendo, suando. Não, cara, eu fiquei 3 horas sentado esperando, entendeu? E aí, lá para umas 9 horas da noite, quando tipo, ele acabou uma última entrevista, eu tentei falar com... Eu falei com a assessora e ela meio que me escanteou, assim, e eu fui falar com ele direto, né? Porque eu não ia ficar esperando a assessora resolver intermediar. E aí eu disse, cara, não, eu só preciso te fazer uma pergunta, que eu vi o teu painel e ninguém pergunta nada sobre isso. As pessoas perguntam o que tu achou da Natalie Portman, perguntam as coisas que não fazem sentido nenhum, mas o que é importante eu não vejo perguntar. E aí eu perguntei pra ele, qual é o sentimento, o que te traz ver movimentos como o Anonymous utilizando uma coisa que foi tu que criou, que Sim, é a máscara, né? Como o símbolo de luta, como símbolo de resistência a ao totalitarismo, a a opressão governamental e tal. E aí ele ficou surpreso, ele fez um uau, assim, né? E disse, that's a tough one. E ele disse, olha, eu fico orgulhoso e eu fico feliz de ver que as pessoas utilizam a minha obra e como uma forma de lutar contra as coisas que são erradas. E elas devem fazer isso. Legal. Entendeu? Então, tipo, cara, é muito massa a situação desse cara e ver que ele tem um orgulho dessa obra. É muito Sim. legal. Bah, que massa, mano. Tá louco. Porra. Tás quase não indo com ela pra casa, cara. Vai, Fernandinho. Manda tu. Não, assim, ó, vocês estão. A gente discutindo e eu. Quando o Felipe faz esse tipo de pergunta, né? Que ele diz assim, o que mudou a tua vida, resumindo, assim, né, quando ele faz Eu essa gosto muito, pergunta. né? Não sei se vocês não Tem têm essa mania, né, cara? Aí o cara tá lá e o cara toma uma porrada, cai no chão e diz assim, tá, e agora o que eu falo? É bom até que ele não perguntou isso num painel, porque imagina o cara tendo que responder isso no painel na frente do mundo inteiro. Não, eu acho que foi assim, ó. Mas eu porque tentei, que não te usaram, chamaram. não me apontaram e mandaram eu falar. Porque a gente ainda não tinha crachazinho de imprensa. Agora a gente pode ter crachazinho de imprensa, pode mudar. Eu acho que assim, olha, a gente teve contato com várias obras, assim, de estourar a cabeça, né? Tava vendo aqui, a gente tem Frank Miller, A Dar Com Pau, Alan Moore, tem uma série de outras obras que eu poderia, que a gente podia citar. Tá tudo aqui em cima. E eu tentei pegar e eu não consegui trazer. E foi muito engraçado, porque foi uma coisa que teve uma ruptura, que foi eu ter contato com o Will Eisner. Uhum. Eu nem sei se pronunciei certo o sobrenome dele, mas... Sim. Esse falei certo? Porque, assim, olha, é muito interessante que ele... Bom, hoje ele é prêmio, né? Pra quem conhece quadrinhos sabe que ele é um prêmio bem conceituado pra quem produz material dentro do mundo das HQs. E o Will Eisner, ele escreveu uma história que é um contrato com Deus. Que é uma história que fala de um judeu fugindo de um campo de concentração vindo parar em Nova York. Uhum. E a ascensão e queda dele. Do judeu. Desse homem, assim, vários. Só que ele sempre retrata Nova York uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim, mas é uma cidade suja. Sim. Tipo, é isso que eu acho mais bonito nos quadrinhos dele. Eu acho que é por isso que ele mereceu virar prêmio, que nem eu digo. As histórias do Eisner acho que são na década de 40. São na década de 40. E aí tu pega assim, ó, por exemplo, tu tem as prostitutas, tu tem o... como é que é o nome do cara? Meus pequenos mercadinhos. Tu tem os pequenos mercadinhos, tu tem a cidade... Aquela coisa meio poderoso chefão. Isso, mas assim. aquela coisa meio claustrofóbica, sabe? Tipo... Eu digo que o quadrinho dele tem cheiro e textura. Uma Nova York em expansão, né? Que ainda desorganizada. Não é uma megalópole, mas ela é desorganizada, mas tá todo mundo ali e ao mesmo e aí vida, né? E aí tu tem momentos e o traço é pesado no nanquim, sabe? É preto e branco em alguns momentos, assim, aquela coisa carregada. E aí tu olha, por exemplo, e a pessoa olha pro céu.
porque ela precisa fugir daquela loucura que ela tá... E o quadrinho tá todo sempre, tipo, ao nível dos olhos. E aí, daqui a pouco, quando tem que fazer uma mudança artística, ele te coloca assim e tu consegue entender o que é aquele personagem que tá o tempo Então, o todo... que ele tá pensando? Porque diz, eu precisava olhar pra alguma coisa e repensar. Sim. Ele fez Spirit também, né? Ele Sim. Então, quando tu vê... A grafia do Will dele é parecido com a do Walt Disney, né? É. Ele faz de propósito, foi feita de propósito. E eu caí de paraquedas nisso, porque me deram pra ler. O Eisner é fantástico. E aí, cara, aquilo foi pra mim, assim, ó... Porque eu acho que eu nunca tinha visto... Aí, claro, aí fui ler outras coisas. Mas eu nunca tinha visto o quadrinho ser tão real... Porque eu posso dizer que eu sou uma cria DC Marvel nesse sentido, porque eu consumi muita coisa de banca. Mas foi a primeira vez que eu peguei alguma coisa, assim, ó... Que era feita pra, talvez... Porque eu sempre, quando eu digo crítica, eu não quero dizer uma briga, mas sim olhar o teu redor de forma crítica, né? A gente não tem que ser brigão, mas a gente pode ser crítico de tudo que a gente tá vivendo ao redor. Sim. E aí, quando eu li aqueles quadrinhos, quando eu li essa história, depois eu fui ler Mouse, aí eu fui ler outros, eu acho que eu nunca tinha me reparado com uma forma assim tão palatável, assim. Acho que nem o cinema conseguiu me mexer tanto quanto esses quadrinhos me mexiam. Entendeu? O Eisner, ele tem uma série de obras, cara, que são... A cidade é a cidade. É tipo assim, que nem a gente tem aqui no Brasil como referência literária, né? Tipo, os contos aqueles da vida privada, né? Como é que é? Comédias da vida privada. O Eisner, ele produz uma série de quadrinhos, né? Sobre contos da cidade de Nova York. Aí tá tudo num grande... É lindo. Ele traz situações curtas, né? Coisas que acontecem no cotidiano, sabe? Algum evento decorrente da conversa do Rafael comprando peras no mercado, do Gustavo indo até o cinema, da Érica caminhando até o parque para levar o cachorro para fazer xixi, entendeu? E ele vai trazendo essas coisas cotidianas, né? Do dia a dia da cidade e de maneira muito, muito legal, muito desenvolvida, assim, que faça com que tu te sinta parte daquilo, né? E é parte muito bonito. Cidade, parte do e cotidiano, é legal né? porque, assim, ó, ele vai trazendo todas essas pequenas histórias e daqui a pouco tem um fio condutor que é extremamente sutil. E aí daqui a pouco, no último quadro, ele te entrega e tu diz assim... Pô, Não esperava. Como é que eu não vi isso? É um organismo... Tu tem fantástico, aquela beleza de tu perceber que o quadrinho, ele é uma ferramenta literária de te contar uma história e que ela consegue te envolver de um jeito assim como... De verdade, eu não achei nunca que eu fosse ficar tão... mexido, né? Eu não sei você, assim, ó, eu gosto de dividir, pra mim, eu divido muito bem na minha cabeça, assim, o quadrinho de consumo e o quadrinho de obra de arte, tá? Sim, sim. Porque, por mais que eu não desmereça, e a gente vem falando sobre isso, pô, virou filmes agora, tá, faz muito sucesso e vende muito bem, e tem histórias muito boas, né, no universo da Marvel, no universo da DC, tá? Ou outros selos, né, que produzem histórias de super-heróis, com uma quantidade gigantesca de personagens. Eu sempre fui muito mais apaixonado, por exemplo, até mesmo dentro do universo da Marvel da DC, pelas graphic novels fechadas, aquelas edições que são, saiu 3 edições, como tu tens ali um Reino da Manhã, entendeu? Tipo, uma história com início, meio e fim, entendeu? Que ela se encerra nela mesma e é muito boa. E sempre gostei muito mais, justamente desses quadrinhos europeus ou dessas histórias de outros autores norte-americanos que não fossem desse mercado mais massivo de quadrinho, né? Mais consumista, da produção semanal, constante, né? Que tu tem que vender e tu tem que comprar tudo que sai ao mesmo tempo para conseguir acompanhar a história. E... Acho que é uma evolução, sabe? Acho que a gente consegue ver, a gente faz uma curva da Turma da Mônica, vamos brincar assim, da tirinha de jornal por uma graphic novel. Eu não acho que seja uma questão evolutiva. Acho que são produtos diferentes. E sim, ambos necessários. Sim. Porque é o quadrinho massivo, tá? De consumo que sustenta a possibilidade de produção e uma graphic novel, sim. Exatamente isso. Dessas graphic novels, entendeu? Se não se consumisse tanta Turma da Mônica, tá? Se não se consumisse tanto Marvel e DC, a gente não ia conseguir ter editoras fazendo Watchmen, entendeu? Fazendo o Mouse, fazendo o Coraline. O Watchmen a própria linha que eu mais gosto da DC, que é a Vertigo. A Vertigo só existe porque existe a DC ampla. Não, mas é que eu acho que eu não quis... E não se sustentaria sozinha. Não, claro que não. Entendeu? É que eu acho que eu não quis dizer no sentido evolutivo enquanto obra, ok. Eu acho que a gente não discute que, tipo, o desgaste de trabalho pra fazer uma tirinha de jornal, pra fazer o Mouse é outro. Sim. Só que eu tô querendo dizer o seguinte, talvez é uma curva do leitor. Sim. Tu tá entendendo? Sim, com certeza. O quadrinho da banca é ferramenta de entrada, a gente chegou... A gente criança, principalmente, né? Eu fiz esse caminho no sentido de ser o cara da Turma da Mônica. Ainda colecionava aquelas das tampinhas da Coca-Cola. Tinha aquelas tampinhas de Coca-Cola que a gente trocava por HQ? Sim. Da Turma da Mônica.
O cara faz essa curva do jornal, de texto, os quadrinhos da Turma da Mônica. E aí eu fui tendo, enquanto leitor de quadrinhos, uma necessidade de... Alô? Tá certo? Uma necessidade Nós estamos cantando intervalo daqui a pouco. Uma necessidade de consumir uma Demais. coisa melhor. Sim. Uma curiosidade, mas não de mudar de... É que assim, ó, não é sair do livro, banca, tu tá o quadrinho entendendo? de banca, o quadrinho Mas manter a regular, mesma ele arte. é a droga recreativa, cara. É verdade. Não, mas ele é a porta de entrada. Sim, mas é que eu acho que eu Não quero dizer o falando das drogas, da leitura, né? Porque, cara, é por onde tu começa, né? Tu vai ler o quê? Eu me lembro também de ser pequeno e eu lia isso. Eu lia a Turma da Mônica, sentado no banheiro. No barbeiro, sabe? Tipo, era onde tinha esses quadrinhos, essas Cara, coisas. barbeiro. Né? Hoje em dia a galera usa celular, né? Hoje em dia. Nós estávamos discutindo sobre isso ontem. Meu barbeiro lá não tinha a Turma da Vamos Mônica. aproveitar essa pausinha Agora rápida. não precisa mais. Não precisa mais de barbeiro agora, mano. A gente só vai no barbeiro pra fazer a barba. É sério. A gente só vai no barbeiro pra fazer a barba. E quando o cara me cobra 20 pila, eu fico magoado. Vamos fazer um intervalo, tá? São 11h29 e a gente faz um intervalinho rápido. A Pegar gente um café. volta escutando, pode ser Silks and the Bunches com Dear Prudence e depois a gente continua o nosso bate-papo. Valeu! You don't have